Hello, my dear students. Hi, boys. Hi, girls. For that one who don't know me, my name is Paulo Cândido, and I am English teacher, and I am here to reading a test together with you. Let's go on. Bom, meninos e meninas, como eu disse para vocês, nós estou aqui agora para a gente ler um texto. E quando a gente vai ler um texto, o que a gente faz primeiro? Uma pré-leitura. Vocês assistiram a aula de estratégias de leitura e agora nós vamos aplicar aquelas estratégias. O que nós falamos lá naquela aula anterior? Nós dissemos que existem palavras transparentes, vai já procurando aí no texto, palavras cognatas, são palavras que têm a mesma grafia da língua portuguesa, ou uma grafia parecida ou semelhante, mas é um tipo de palavra que quando você olha, o sentido dela já salta aos seus olhos. Por isso são chamadas cognatas, e as palavras transparentes, ou transparent words, como eu costumo chamar, eu falava para vocês lá nas aulas, transparent words. E cognatas é a mesma coisa. E existem também as palavras universais, aquelas palavras que já estão incorporadas ao nosso vocabulário, mas elas não pertencem à nossa língua. Por exemplo, sanduíche, skate, fitness, hot, download, delete. Essas palavras, elas existem no mundo todo, mas elas não pertencem à nossa língua. Mesmo que nós tenhamos uma palavra para designar aquele objeto na nossa língua, nós ainda preferimos usar essa palavra, esse tipo de palavra, porque está mais em moda, porque tem um alcance maior de comunicabilidade, né, dessa palavra. Então, por vários motivos, essas palavras são mais usadas. E também porque elas já são palavras do nosso tempo, elas são palavras que dizem sobre ações que nós realizamos todo dia. Por isso, também nós damos preferência a elas. Mas não vamos dar vazão a esse assunto, não vamos prolongar para não perder o foco. Então, palavras transparentes são aquelas palavras que você já sabe o significado quando olha. São cognatas e também tem as palavras universais. Fora isso, nós vamos lembrar também que você pode usar o seu conhecimento linguístico. Dê uma olhadinha aí para o texto agora e veja a estrutura do texto. Olhe para a estrutura do texto, como ele está formado. São frases afirmativas, são frases negativas, são frases interrogativas. Isso você consegue reconhecer, né? Você já tem um vasto conhecimento na língua inglesa, então você já consegue reconhecer esses detalhes, esses aspectos linguísticos. Bom, afora isso, você tem também o seu conhecimento de mundo, que quando você começa a ler um texto, você já traz o seu conhecimento de mundo, fazendo as perguntas para o texto. O que eu sei desse assunto? O que esse assunto me diz? Eu conheço esse assunto? Eu não conheço? Eu entendo pouco? Eu não entendo nada? Que assunto é esse? Procurando pelas palavras cognatas, você vai chegar a esse assunto. Bom, passando isso, ainda na pré-leitura, você vai olhar o formato do texto. Nós sabemos que os textos, eles têm formatos específicos. E então você não vai confundir uma conta de luz ou com, por exemplo, o manual de uso do seu celular. Os dois textos têm formatos totalmente diferentes. E assim eles procedem da vida. Eles têm formatos diferentes, intenções diferentes e também a forma física do texto é diferente. Você vai perceber isso quando você tiver mais intimidade com o texto. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. A partir de agora, você vai criar uma intimidade com o seu texto para que você o leia e ele lhe transmita as informações necessárias, tá bom? Então, para essa pré-leitura ficar melhor ainda, você pode usar artifícios. Você pode, como você está estudando, você pode ver um vídeo sobre o assunto. Bom, lá no PET, todas as atividades, a maioria das atividades, não posso dizer todas, não vamos generalizar, a maioria das atividades tem um link para que você clique naquele link e saiba, por antecipação, qual assunto será tratado. Quando você vai fazer a leitura, você vai então já saber do assunto
e vai ser muito mais fácil e muito mais tranquilo. E as informações que você vai adquirir serão em um número muito maior. Isso é a compreensão global do texto. É lá que nós vamos chegar ao final desse vídeo, tá bom? Então agora eu vou colocar para vocês um vídeo referente também ao mesmo assunto do texto. O vídeo é também em inglês, mas ele vai servir para vocês perceberem as palavras transparentes, as palavras cognatas, ou lidas ou faladas, você ainda consegue perceber. A diferença é que quando pronunciadas, elas têm um som diferente do som da sua língua materna, do português. Então, ela vai ser pronunciada de uma forma um pouquinho diferente, porque ela pertence a outra língua. Mas, quando você lê a palavra, você vê que ela é a mesma. Vamos perceber essa diferença? E aí vocês aproveitam, se interam um pouco mais do assunto, para quando chegar na hora de ler o texto, o assunto já esteja quase claro na sua mente. Você precisa apenas procurar por informações específicas, porque as informações que você já tem, elas vão te levar à informação específica. Vamos lá, vamos ver então o vídeo, que aí depois a gente continua o contexto, tá bom? The Tokyo Games chief says next year's Olympics will be cancelled if the coronavirus pandemic is not brought to a halt. Yoshiro Mori says no further postponement is possible. Several health experts have cast doubt on plans to hold the Games in July and August of 2021. They warn the fight against the coronavirus could be prolonged. Now, the head of the Japan Medical Association has also chimed in, saying it will be exceedingly difficult to host the Games next year without an effective vaccine. The delay of the Olympics has been a major blow to Japan, which had already spent over $10 billion preparing for the event. その時点でのね、やっぱり感染の世界的な感染の状況というのが大きなキーポイントになるんだと思います。日本だけ良くなってもまだ、よその大陸で感染が拡大をしているという状況であればなかなか難しいかなというふうに理解をしています。Bom, pessoal, voltamos então ao texto. Como vocês viram lá na reportagem, vocês poderão ouvir, eu creio que vocês conseguiram identificar o som de algumas palavrinhas. Ela falava desse assunto lá também, ela só acrescentou que foram gastos muitos milhões de dólares e que também eles não podem ficar com esse dinheiro parado por muito tempo. Bom, voltando ao texto, nós temos aí, vamos lá. Dá uma olhada para o texto, agora procura novamente as palavras cognatas. Eu vou fazer uma leitura para vocês do texto e depois nós vamos explorar um pouco mais esse texto com as nossas estratégias de leituras. Esporte. 2020 Olympics cancelled if coronavirus pandemic extends into next year, Tokyo Games chief says. By Dan Cancian on 4/28/2020 at 4:27 a.m. edit. The Tokyo 2020 Olympic Games will be cancelled if the coronavirus pandemic extends into next year, the president of the organizing committee said Tuesday. Speaking to Japan's Nikkei Sport Daily, Yoshiro Mori described COVID-19 as fighting an invisible enemy and admitted the International Olympic Committee (IOC) and Tokyo organizers could not afford another postponement. In that case, it's cancelled, Mori said when asked whether the games could be delayed by a further 12 months. Should coronavirus still be a threat next year? Originally scheduled to be held in Tokyo between July 24 and August 9 this year, the games will be instead take place from July 23 to August 8 by 2021. With the exception of the two World Wars, the Olympics have never been cancelled or postponed since they began
in their modern guise in 1896. Bom, pessoal, esse é o texto, nós lemos aí. O que esse texto traz para você? Bom, das palavras que você conseguiu ouvir, da minha leitura, da reportagem do vídeo que nós vimos agora, nós vamos passar ao texto propriamente dito. Vamos primeiro procurar as palavras cognatas, as palavras transparentes que nós tanto falamos dela. Agora vamos ver onde é que elas estão. Essas palavras cognatas, vamos primeiro pelo título. 2020 Olympics cancelled. Olha, cancelled. What is the word cancelled? Cancelled if coronavirus pandemic extends into next year. Tokyo Games chief says. Olha só no título quantas palavras nós temos para a gente desmistificar qual é a informação desse título. 2020 Olympics cancelled. O que será que foi cancelado, né? Então, os Jogos Olímpicos cancelados, if, aí o seu conhecimento linguístico vai te dizer que if é aquela conjunção que a gente usa quando tem as condicionais. Nós estudamos as condicionais lá, vocês viram que nós usamos if, uma coisa depende da outra para acontecer, né? Então essa é uma condicional. Qual a condição que está tendo aí? Vamos saber qual a condição? Usando o seu conhecimento linguístico, aliado às palavras cognatas, você faz sim uma boa leitura. Suponhamos que você não tenha esse conhecimento linguístico, nós continuemos então. Coronavírus hoje é a palavra universal, porque todo mundo conhece essa palavra, né? Mas tudo bem, passemos por ela. Pandemic da mesma forma. Extends, praticamente portuguesa, né? São poucas letras, a diferença é mínima. Into next year, Tokyo Games já é também uma palavra universal, então várias palavras aí. By then, Kencian on 4/28, 2000 at 4:27 a.m. edit. The Tokyo 2020 Olympic Games will be cancelled. Cancelled? Uma palavra aí, olha aí, mais uma palavrinha. If the coronavirus pandemic extend into the next year. Então vamos lá. President, organizing, committee, described, invisible, enemy, admitted, international, olha, international. Similar praticamente. Olympic Committee, novamente, organizers, could not afford another postponement. Postponement é adiamento, né? In that case, it's cancelled. Cancelada é a palavra que apareceu aí, então nós podemos ficar de olho nessa palavra que ela tem alguma coisa a ver com a notícia. Ela tem alguma coisa a ver com o teor da notícia. Ela está no centro da notícia. Ela já foi pronunciada mais de uma vez, então ela é uma palavra importante. O que nós chamamos de palavras-chave, ela é uma das palavras-chave do texto agora. Vamos continuar. Morris said when asked whether the games could be delayed by a further 12 months. Should coronavirus still be a threat next year? Bom, cancelled. W8 questions que você já conhece no seu conhecimento linguístico. O seu conhecimento de mundo diz o quê? Do que você já leu até agora. Jogos Olímpicos cancelados, coronavírus, Tokyo Games, chefe. Quem será esse chefe? Esse chefe é o senhor Yoshiro Mori, né? Fazendo uma pré-leitura, você vai entendendo o texto aos poucos. Eu não vou traduzir o texto para você, para que você possa utilizar as estratégias de leitura. Quando você começar a utilizar as estratégias de leitura, você vai descobrir as suas próprias, e aí a cada vez a sua leitura vai ficar mais fluida e você vai adquirir mais informações do texto lido. Bom, finally, originally scheduled to be held in Tokyo between July 24 and August 9 this year, the games will instead take place from July 23 to August 8 by 2021. Ok, então tem algumas datas. O que essas datas não estão dizendo pra gente, né?
Então, originalmente, scheduled é de passado, é o conhecimento linguístico que você já tem. Todos os verbos regulares vocês sabem que eles terminam em ed. Então, nós temos ali mais um, né? O que foi originalmente? Foi originalmente. Então vamos tentar ler mais, né? Between July 24, August 9. E depois o mesmo mês e a mesma data, só que de um outro ano, ó. Porque, ó, veja, we are in 2020 and here 2021. Nós estamos em 2020, ali está 2021. Será que vai acontecer em 2021 os Jogos Olímpicos? Ah, sim, né? O teor da notícia é que os Jogos Olímpicos serão cancelados, ou serão adiados, melhor dizendo, para 2020, né? Originalmente agendado para acontecer em Tóquio, entre 24 e 9, né? 24 de julho e 9 de agosto deste ano, os Jogos, então, acontecerão no dia 23 de julho, de agosto, até 8 de agosto, né? Vamos à última parte, então. With the exception of the two wars, the Olympics have never been cancelled or postponed since they began their modern rise in 1896. Que agora que fica mais estranho, né? Agora ele deu uma data lá anterior. O que aconteceu anterior? Ah, vamos ver na frase, né? Tem a ver com os Jogos Olímpicos em 1896, duas guerras, cancelado, adiado, cancelled, postponed. O que aconteceu, será, né? Ah, bom, os Jogos, então, nunca foram cancelados, a não ser com in exception, as duas guerras mundiais. Mas você tem um texto com perguntas, né? Você tem um texto com perguntas. Vale a pena ler essas perguntas? Porque você vai saber mais quando for ler o texto. Ah, então qual é o tema do texto? Bom, se você já fez uma pré-leitura, você já sabe qual é o tema do texto, né? O cancelamento ou adiamento dos Jogos Olímpicos. Sabendo que Newsweek é uma das maiores revistas semanais dos Estados Unidos, qual o gênero desse texto? Qual a principal função comunicativa dele? Bom, aí você já tem uma outra informação que vai melhorar ainda mais a sua compreensão. Sabendo que a Newsweek é uma das maiores revistas semanais dos Estados Unidos, que tipo de texto que geralmente é publicado em revistas, né? Reportagens, aí você vai usar o seu conhecimento de mundo, o seu conhecimento da língua portuguesa, porque o que acontece na língua portuguesa acontece também na língua inglesa, então você pode usar o seu conhecimento para saber qual é o tipo de texto. A professora já falou lá para vocês, né? Qual é o gênero desse texto? Então o que é gênero textual? Eu mandei um material lá para vocês justamente por isso. Distinguindo gênero e tipo. Gênero é a qualidade do texto. Gêneros são as suas marcas fixas. O texto, ele tem marcas fixas e marcas que vão diferenciando de acordo com a sua função, porque cada texto ele tem uma função social, cada tipo de texto tem uma função social, por isso que o seu formato é diferente e também a sua estrutura é diferente. Então o gênero tem estrutura fixa e o tipo não, o tipo varia. Vou dar um exemplo para vocês. Gênero, por exemplo, injuntivo. O gênero injuntivo é aquele gênero que diz, ordena, indica como realizar certa ação. Então, dentro desse gênero, nós podemos ter tipos. Um tipo, por exemplo, um tipo textual desse gênero é a bula de remédio. Outro tipo, o manual do seu celular. Então, todos esses dois textos dizem o que fazer, como tomar um remédio e como usar o celular. A diferença está aí, porque um tem um propósito e o
e outro propósito. Um para o celular e um para o remédio. Será que tem a mesma coisa lá nos textos? Mas ele vai carregar as características do gênero. Geralmente os verbos estarão no infinitivo, nesse tipo textual. Bom, não vamos alongar nosso assunto sobre isso, não, até porque vocês já têm lá o material. Dê uma lida naquele material antes de fazer essa questão, para que você tenha mais assertividade, tá bom? Até porque não vamos perder o foco sobre isso. Qual a principal função comunicativa do texto? Também está lá naquele material. Quais são as funções comunicativas do texto? A função referencial, função metalinguística. Isso a professora já falou para vocês já sabem e também tem lá naquele material. Quem escreveu o texto está lá no início do texto. Qual a data e a publicação do texto? Está também lá no início do texto. Mas uma outra coisa importante que eu deixei para mostrar para vocês no final é justamente o final do texto. Quais as informações dadas a respeito dos Jogos Olímpicos? Todas essas informações você já tem. Outra coisa que você deve prestar atenção é no formato do texto. Esse aqui ele está descontextualizado, mas é porque ele está fora da revista. Ele é um texto de uma revista, mas se você ler a fonte, que é muito importante, também na sua pré-leitura, você vai saber que é uma matéria de uma revista americana. Lendo isso, você pensa, bom, que tipo de texto as pessoas publicam em uma revista famosa? Na seção de esportes, pensando, você vai chegar à resposta certa. E mais informações, temos a data, temos quando foi acessado esse texto. Então nós temos muitas informações na pré-leitura. Eu espero que vocês consigam então agora resolver as questões aí abaixo. Espero ter dado uma ajuda para vocês. E é assim que vocês vão proceder daqui para frente nas próximas leituras. Antes da leitura oficial, para buscar as informações, faça uma pré-leitura, crie intimidade com o texto. Faça um apanhado geral, onde esse texto foi veiculado, é muito importante. Essas informações vão fazer com que você chegue muito mais rápido à informação procurada, tá bom? Bom, esse é um vídeo curto, esse é o meu recado, pessoal. Vou deixar vocês aí agora com o texto um pouquinho, dê mais uma olhada para ele. E aí vocês vão percebendo aos poucos que o texto é o teu amigo. Você tem que ter uma intimidade com o texto para que ele possa te contar as novidades que ele traz, tá bom? Esse é o meu recado por hoje para vocês. Obrigado por assistirem. Thanks for listening. And bye bye, boys. See you in the next class.